porque quando eu chego tarde de casa, cansado, morto, exausto, ainda tenho vários processinhos pra tocar. É mesmo, né? Tamo com muitos, hein? Não, assim, essa é uma área que, pelo amor de Deus, é muita briga. E assim, uma coisa que me espanta, ô Merreiro, é os idiotas que continuam falando merda sabendo que vão ser processados. Sim. Por exemplo, o Thiago Santinelli não acreditava que a gente ia pegar ele, né? Sabe que isso foi uma coisa que eu fiquei discutindo muito com outros advogados? Porque assim, evidentemente, ele sabia que tava mentindo naquela pataquada que ele fez lá. Não é possível, não é plausível acreditar que ele realmente acreditava que a gente tinha forjado uma perícia, que a gente tinha acionado a polícia de forma fraudulenta, que a gente teria mentido para seguidores. Ele chega a falar, inclusive, isso a gente coloca até na ação, que a gente teria feito isso com o objetivo de gerar empatia dos nossos seguidores e angariar e pegar o dinheiro deles. Então, tipo assim, quando você tava pedindo Pix pra Amanda pra ajudar ela naquela situação... Era parte de uma estratégia dolosa. Era uma parte da estratégia. Pra tipo praticar assim, estelionato contra os nossos seguidores. Assim, eles estavam nos chamando de estelionatários, porque a gente inventa um crime, Sim. envolve a polícia no crime inventado, cria uma suposta perícia pra pedir o dinheiro. Basicamente, assim, era um golpe. Era um golpe. É uma loucura, assim. Os caras vão pra distâncias... Assim, acho que foi a maior ação de petição inicial, assim, foi a maior que a gente já fez. É mesmo. Ficou muito extensa. Tinha muita coisa. Tinha muita coisa pra falar. Muita captura de tela, a gente tinha que contextualizar todas as acusações dele. Foi bem, bem trabalhoso, assim. Mas tá rolando aí. Cara, vai ser uma situação bem complicada. E ele que acreditava, ele tinha um advogado, amigo dele, que se diz tipo um advogado de influenciadores. E o cara, aquele lá se cagou todo também. Esse advogado aí, que é até engraçado isso, ele apareceu em vídeo depois falando, olha... Eu não acredito aí em teoria da conspiração do delegado. Tipo assim, ele próprio dizendo que o cliente dele tava realizando ali uma teoria da conspiração, falando que ele sabia que o assalto à casa da Amanda foi verdadeiro. Ele fala tudo isso, né? Aí teve uma hora que até perguntaram pro advogado, pô, mas você não tá defendendo o cara, né? Por que você tá falando essas coisas? Aí você tem que ver com ele. Ele postou isso no Twitter. E aí ele... Nem o advogado do Santinelli tá defendendo tanto assim, entendeu? Difícil, né? O cara ele quer se construir como se ele é um influenciador, polemista. Sim. E advogado. É complicado. Junto com os clientes. Aí, né, dá essas cacas. Tudo. E aí vira aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas se bem que o exemplo o exemplo melhor é aquele exemplo do o bicho vai pegar, então... Fujam pras colinas, exatamente. Então ele tem que salvar o dele, ele quer salvar a reputação dele. Porque realmente, ele como advogado de influenciador, o caso é bizarro. Então... Ele não orientou o Santinelli? Né? Aparentemente ele falou que não, né? Tá, ok, então. Tá. Eu acho que ele chega a dizer que ele não sabia do vídeo, que o Santinelli foi lá e publicou. Eu acredito, realmente, porque, cara, se o cara fosse minimamente orientado por um advogado, não teria feito aquilo. Não, aqui não tem sentido. Sendo até justo com esse advogado, realmente... Se o Santinelli mostrasse o vídeo com ele... Ele ia falar, não posta isso, tá não maluco. Posta, isso é uma insanidade. E o cara realmente posta insanidade. E esse é o problema dessa galera. É postar insanidade e achar que fica impune. E aí a gente pode entrar pra falar do ministro Barroso. A gente tem que mudar esse título da live porque tá bem flop o título. O Barroso tá falando agora, mundo afora, que tem uma conspiração de extrema direita... Você já deve ter visto a Internacional Fascista. Sim. Só que o Barroso é um cara que fica basicamente preconizando a regulamentação das redes sociais, né, pra salvar a democracia e tal. Agora, o exemplo que a gente dá agora é o seguinte. Pô, um cara como o Santinelli é um cara que faz uso de mentiras em redes sociais, é um cara do campo da esquerda, e ele faz isso com a certeza da impunidade. A gente tá usando dispositivos legais existentes na legislação, aliás, que são anteriores até o Marco Civil da Internet, o negócio de injúria, calúnia, difamação. Muito Código Penal, que é dos anos 40. Exato. São coisas antigas que tem à disposição pra, vamos dizer, coibir esse tipo de prática, né? E se a justiça fosse menos morosa e as penas fossem mais duras, com certeza, vamos dizer, boa parte desses crimes que são cometidos em redes sociais se resolveriam sem uma legislação específica. Sim. Eu acho que assim, você não precisa de nenhuma legislação específica pra internet. Injúria, calúnia, difamação, tá? Se a coisa fosse um pouco mais... Nesse caso, sabe o que eles fizeram? Que eu acho até interessante, porque assim, quando o Código Penal foi criado, né, quando colocaram lá os crimes contra a honra, o crime de calúnia, que tá lá no artigo 138, se não me engano, ele fala assim, qual que é o crime? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente ato definido como crime.
Né? Ele não fala que isso tem que ser cometido no território do estado de São Paulo. Ele não fala que isso tem que ser ao vivo ou escrito num jornal. Ele não dá o método a ser realizado. Portanto, se você faz isso na internet, é crime como se fosse antes da internet existir, depois, enfim. Uma coisa interessante que eles fizeram foi quando eles adicionaram, acho que o parágrafo 2º do artigo 141. Se você pratica crime contra a honra utilizando-se de redes sociais na internet, aí aumenta-se em 1/3 a pena. Então isso é legal, porque realmente, né, uma calúnia publicada numa rede social na internet, uma difamação, ela tem um potencial devastador muito superior do que se eu falar aqui, espalhar para as pessoas pessoalmente, entendeu? Então, por exemplo, você caluniar e obter uma viralização caluniando, obviamente que o dano gerado à vítima da calúnia é muito maior. Sim. E a existência de uma pena mais dura para uma calúnia que faça uso das redes sociais, ela faz sentido porque ela tem um poder inibitório, inclusive, sobre tentar viralizar através de calúnias. Exatamente. Então, eu acho que qualquer pessoa razoável do nosso campo vai falar, faz sentido. Sim. Mas isso eles não tratam. Você não precisou regular a internet toda. Exato. E só um detalhe, viu? Só porque a gente tá usando esse caso do Santinelli de exemplo, eu fui olhar hoje, o vídeo dele ainda tá no ar, mesmo ele sabendo de tudo que ele tava mentindo e tal, tá com mais de 500 mil visualizações. Mais de meio milhão de pessoas acessaram aquilo. Existe um dano real. Sim. E não há nenhum sinal de arrependimento da parte dele. Não. Tanto que o vídeo foi mantido no ar. Então, é lógico que a legislação ela é leniente para o cometimento desses crimes, e é lógico que se fosse muito mais dura a legislação sobre o cometimento desses crimes, que, vamos falar, o grosso do problema das redes sociais cai em injúria, calúnia e difamação, se for olhar. Na maior parte, sim. Talvez incitação ao crime, você pode colocar aí também, né? Apologias, né? Mas é mais nesse sentido, sim. Sim. O problema é que aí eles vão para outras coisas, que é o discurso de ódio. Eles não querem pegar, vamos dizer, 80, 90% dos problemas. Eles querem pegar assim, agora tem um discurso de ódio. Sim. Então, se a pessoa fez um discurso que pode atentar contra a dignidade da pessoa humana coletiva... Sabe, tipo, sei lá, você não falou que... Sabe, criança trans não existe. Já vai vir um julgado. Não, mas isso aí é um... Você tá crime hediondo. Um crime hediondo. A injúria racial, melhor dizendo. E aí você está ferindo direitos coletivos, aí já vem uma ONG, pede uma indenização. Eles querem trabalhar nisso. E eles vão falar que, na verdade, o discurso de ódio na internet se sustenta mediante isso. Quando grande parte do problema das redes está no que a gente estava tratando agora. O Santinelli, aqui são as pessoas incitando violência contra as outras. Tá? As fake news, vamos falar, uma fake news para bombar, em grande medida, e uma fake news perigosa. Porque assim, vai ter uma fake news, o homem não foi para Marte, não foi para a Lua. Sim. Tá, ok, uma fake news inócua, uma discussão idiota. Tá? Agora uma fake news para rodar, ela em geral, ela está ofendendo alguém, tá? Ou ela está levando pessoas a erro. Por exemplo, a fake news lá de um remédio que não funcione. Sim. E tal. Eles vão argumentar o seguinte, precisamos regular as redes para que pessoas não tomem remédios que não funcionem, tá? Ou que, sei lá, pessoas passem a adotar comportamentos irracionais e tal. Só que aí entra um problema, porque aí você vai ter que regular qualquer coisa, porque a sociedade... tem ritos, a sociedade tem mentiras presentes no discurso, a sociedade tem práticas tradicionais que às vezes não condizem com, sei lá, o consenso científico A, B ou C. Então, o cara não tem o direito de acreditar que a vacina causa autismo, por exemplo? Exato. Mas seja uma puta de uma bobagem. Ele tem. É complicado, cara. Ele tem. E esse é um problema. Eu acho, por exemplo, vamos lá, no meio da pandemia, uma discussão que você pode ter, havia um esforço de guerra na pandemia, muitas pessoas iam morrer, cara, no Brasil foram 700 mil pessoas, e certos comportamentos naquele momento específico poderiam ter, o que tinha uma assimetria, vamos dizer assim, você falar hoje que a vacina não funciona, o dano que você causa com isso é 0, ou mínimo. Você falar no meio daquela crise que vacina não funciona, que você tomava vacina, você ia ficar... Você tinha um dano. 10 mil pessoas poderiam cair numa história dessa e via óbito. Você tinha a assimetria que uma informação... outras, o que potencializa o dano. É muito complicada a situação. Então, no momento de crise, como é que tem aquele... como é que é? Desperate moments... desperate times, desperate measures. Exatamente. Então, tempos, vamos dizer, desesperadores, medidas desesperadas. Tem que tomar medidas mais duras para evitar que essas assimetrias dadas por aquele momento gerem consequências gigantescas. E as consequências são... Uma consequência errada num momento dramático, ela necessariamente vai incorrer assim, em um problema exponencial. Ele não é... você não consegue fazer uma regra de 3
desta consequência num momento normal. Então, volto a dar um exemplo. Você tá numa batalha, e aí tá aquele momento encarniçado, e uma decisão errada sobre o uso de um determinado regimento, nesse momento encarniçado, uma batalha que decide o destino de um país, ela pode ter consequências para milhões de pessoas, não apenas para aquele regimento. Porque aquele momento é um momento especial em que, vamos dizer, as consequências serão muito, muito grandes. É um momento cisne negro, um momento é algo, às vezes, não previsto. Então, imaginar que você possa ter, num momento específico, algum tipo de medida para evitar isso, até se justifica. Agora, em tempos normais, não se justifica. Sim. A pessoa tem que ter o direito de expressar as opiniões, inclusive conspiratórias, erradas dela. Ela faz parte do jogo.